Olá, pessoal. Vamos agora à nona questão da nossa lista de exercícios e problemas do capítulo de oscilações. Tudo bem? Nona questão. Vamos lá, pessoal, antecipando aqui o seguinte. Essa discussão foi feita de maneira detalhada em uma das nossas aulas, que cobrimos os conteúdos da parte de oscilações, ok? Então, essa nona questão, ela tem o objetivo de vocês organizarem para si mesmos aquilo que foi discutido em sala de aula. Tudo bem? Então, vamos ver do que se trata a questão. A questão pretende discutir a relação aqui do pico de amplitude de oscilação de um sistema oscilante na presença de uma força externa que oscila de maneira harmônica. Então, sabemos que sistemas oscilantes sujeitos a forças externas é um estudo de muito interesse para a engenharia como um todo, e esse é um dos principais campos de interesse, né, para o engenheiro mecânico que trabalha especificamente com a parte de vibrações, né, vibrações ou oscilações, aí a depender do métier, do jargão, né. Acho que na engenharia mecânica é mais comum o termo vibrações, confere, mas vamos tomar oscilações e vibrações como sendo sinônimos. Ok, então, o que temos aqui, basicamente? Amplitude de oscilação de um sistema oscilante na presença de uma força externa harmônica, tudo bem? E muito bem, do que depende essa amplitude de oscilação? Então, a questão pede para se discutir do que depende e como depende a amplitude de oscilação de um sistema oscilante com presença de amortecimento e sujeito à ação de uma força externa. Então, aqui está em jogo a capacidade de leitura e extração da informação numa linguagem matemática. E fizemos, né, essa discussão mostrando que há um fator importantíssimo, né, é o quanto a frequência de oscilação externa se aproxima da frequência natural de oscilação. Tudo bem? Uma vez que, se chegarmos ao ponto em que a frequência externa encontra a frequência natural de oscilação, nós temos esse termo aqui igual a zero no denominador, né? Bem, sabemos que isso é problemático. Mais problemático ainda é não ter a presença de um fator de amortecimento. Nesse caso, o nosso denominador seria nulo, o que nos daria uma singularidade, né? Ou, melhor dizendo, uma amplitude de oscilação, tendendo aí ao infinito, seria o próprio colapso, né, da estrutura, do sistema, da máquina que, porventura, estivéssemos trabalhando ou projetando. Entretanto, né, temos a presença do fator de amortecimento aí, né, para minimizar, né, ou diminuir a amplitude de movimento, de oscilação, ou fazer com que a
a amplitude de oscilação fique dentro do razoável, dentro daquilo que é factível, né, para a estrutura em si. Então, essa amplitude depende diretamente, né, da amplitude da força, né? Quanto maior a amplitude de força, maior é a amplitude de oscilação, que é uma relação muito clara, né? Temos a dependência da proximidade da frequência da perturbação da força externa com o quanto ela se aproxima da frequência natural. Temos a dependência aqui de inércia do sistema, né? E temos a dependência da constante de amortecimento. Tudo bem? Bom, dada essa discussão de maneira um pouco mais geral, a questão nos traz dois casos literais em que nós vamos discutir a amplitude de oscilação para duas constantes de amortecimento distintas e o restante mantidas iguais nos dois casos. Então, item B. Temos a constante de amortecimento B1, propiciando aqui uma amplitude A1. Aqui temos um errinho aqui de digitação. E aí vamos ver o caso aqui da amplitude A1 quando mantivermos a mesma amplitude de força e mudarmos a constante de amortecimento para esses dois casos. 3 vezes o valor de B1 e para o caso de B1 sobre 2, né, ou reduzir a metade a constante de amortecimento. Então, temos a representação aqui da constante de amortecimento para o caso 1, a frequência angular da força externa, que exatamente para o caso de coincidência, né, da frequência da força externa com a frequência de oscilação natural, temos que a amplitude de deslocamento é igual a força, máxima amplitude de força, sobre B1 vezes a frequência natural, ômega zero. Bom, se a constante de amortecimento ela é triplicada, certamente sabemos que a amplitude de deslocamento, amplitude de oscilação, melhor dizendo, vai diminuir, tá? Vai diminuir de quanto? Bom, vai diminuir de não, temos um errinho aqui, tá, pessoal? Temos um errinho aqui no gabarito, uma vez que temos B1 quadrado, vai tirar a raiz, tá? Então, que não é raiz de 3, que é 1/3. E aqui não é raiz de 2, aqui é o dobro, tá, pessoal? Então, eu estou fazendo a correção da correção do erro aqui no gabarito, tá? Então, lidem aqui com 1 sobre 3, a amplitude cai a 1/3, e aqui vamos ter o dobro da amplitude, tá? Então, razão pela qual não vou passar
gabarito a vocês, a versão escrita, o gabarito vai nessa forma comentada em que é feito esse pequeno ajuste. Tudo bem? Então, era isso que estava em jogo nessa questão. Ok, pessoal? Ficamos aqui em relação a essa questão.